gente, como é que vocês estão? E mais uma vez aqui no canal eu venho falar sobre esse tal kaiju tão amado que eu até mesmo já trouxe vídeos aqui no canal um tempo atrás, como Dementes Switch ou antigamente como Suimation Trial. Só que desta vez eu não vou estar falando de uma fita amaldiçoada ou simplesmente de um cara preso em um traje, porque hoje eu quero falar de algo um pouco mais específico envolvendo esse nosso kaiju tão amado, o tal Shin Godzilla, que para mim me apresenta uma das versões mais grotescas e bizarras que eu simplesmente amei de ver do nosso kaiju tão amado chamado Godzilla. Pois aqui neste filme eles digamos que voltam para a origem dos filmes de 1954, sendo aqui uma criatura representada por mais de 50 metros de altura, causando destruição em massa onde quer que passe. Logicamente também representando muito o que o Japão passava naquela época, envolvendo bombas atômicas e os seus perigos. Vamos dizer que esse filme foi o marco de um início onde o nosso kaiju tão amado e esse lagartão se iniciou, certo? Por que eu estaria citando o filme de 1954? Pois aqui nesse filme Shin Godzilla é onde eles tentam representar e resgatar toda essa essência do nosso kaiju, que novamente aqui não passa de um resultado de descarte nuclear no oceano, que acaba um peixe normal ou uma criatura marinha que vivia no mar, se desenvolvendo e se transformando na criatura que conheceremos como Shin Godzilla. E para quem viu o filme, e eu te garanto que o filme vale muito a pena se ver, sabe quão perigoso, grotesco e medonho é este Godzilla. Pois além de ser uma criatura enorme causando destruição em Tóquio, ela também está em constante evolução pelo seu fator radioativo, que até o fim do filme podemos ver ele até a sua quinta forma. E isto é algo que até mesmo os protagonistas chegam a se preocupar, pois se ele tem um estado constante de evolução, até que ponto essa criatura poderia chegar? E bom, é nessa que eles decidem no final, decidir usarem o coagulante para congelar o Godzilla e parar com sua evolução e acabar consequentemente assim o matando. Mas vamos dizer que certa dúvida sempre pairou sobre essa versão grotesca do Godzilla. Se o plano que eles usaram no final de congelar o kaiju tão perigoso como esse não tivesse dado certo, pois se você ver o filme, você vai ver que quase deu errado. E principalmente o que aconteceria se as evoluções dessa criatura tivessem continuado. Pois como vimos no final do filme, aquela criatura estava evoluindo para algo que poderia não só destruir Tóquio, mas possivelmente o planeta inteiro ou até mais. E é no meio dessas questões que eu te apresento o canal Evanimas, que nos apresenta com uma animação bastante interessante no estilo que nós já conhecemos como RG ou Analog Horror, que eu recomendo de verdade que vocês dêem uma passada no canal, pois lá tem muita coisa que se interessa pela gente que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já com essa introdução feita para vocês não ficarem tão perdidos, vamos falar sobre a animação de Shin Godzilla Apocalypse Scenario. Isto aqui se inicia, digamos, contando um pouco mais sobre o início da chegada do Shin Godzilla, que a partir do dia 11 de outubro de 2016, uma criatura grande e maciça foi encontrada, se denominando Gojira. E a fita afirma que a partir disso a destruição em massa em Tóquio continuou, e até replica certas situações que aconteceram no filme, falando que os Estados Unidos queria atacar alguns tipos de bomba atômica no Japão. E como todos nós sabemos, a destruição em massa que Godzilla causou nesse filme, e aqui replica exatamente ou parecido a mesma cena e situação onde o Godzilla replica sua baforada atômica, causando destruição em massa. Como todos nós sabemos, isso acabou causando uma grande destruição em massa em Tóquio, e aqui foi acionado aquela mesma operação de tentar congelar o Godzilla com um coagulante. Só que diferentemente do filme, o que acontece aqui é que esta operação simplesmente falha. E assim, meus amigos, se começou o apocalipse. Dia 27 de 10 de 2016, Tóquio foi extremamente evacuada e assim decidiram atacar a bomba para tentar eliminar o Godzilla. Mas, obviamente, isso não foi o suficiente, simplesmente o deixando muito mais irritado e mais forte. E
algo curioso de se notar a partir desse ponto é que junto dele levantando, o Godzilla você consegue observar várias criaturas pequenas junto dele, situando muito mais sobre a quinta forma que se estava iniciando dentro do congelamento, se você se lembra bem do filme. Seria algo como filhos do Godzilla ou minis criaturas que parecem muito um tipo humanoide, só que com formas do Godzilla, o que poderia muito bem representar um perigo e representa neste momento para a humanidade. O que reforça muito mais isso é que logo isso, ele afirma que várias criaturas humanoides surgiram logo após a explosão com o Godzilla. E após o surgimento dessas criaturas, o movimento de Godzilla cessou. E agora chamaremos essas criaturas de Gojira B, ou Godzilla Classe B. E essas criaturas apresentam ter uma resistência enorme a qualquer tipo de arma ou instrumento militar. Ou seja, destruir essas coisas não será algo tão fácil. Mas isso aqui tende a piorar, quando se afirma que a carne decepada das crias de Godzilla ou dos Gojira Classe B lentamente crescia e se transformava num tipo de cópia, formando esses bizarros olhos e dentes até se transformar numa criatura senciente. E para piorar, qualquer tentativa de matar esse tipo de criatura resultava no dano sendo regenerado ou duplicava inteiramente um novo ser inteiramente formado pelos tecidos perdidos na área. E aqui podemos ter uma noção do quão grande é esta criatura comparada a um ser humano. Cita que a partir daqui todos os Godzilla Classe B tentaram e começaram a se mover em diferentes direções numa tentativa de se espalhar em várias partes do mundo. E até mesmo cita que eles começaram a ser encontrados perto do Oceano Pacífico em uma tentativa de chegar até mesmo nos Estados Unidos. E a partir daqui no dia 31/10/2016, Godzilla começou a se mover novamente, saindo das baías de Tóquio. E cita que enquanto ele dormia, parecia que ele estava se alimentando mais de energia, pois o seu tamanho e sua radiação simplesmente aumentaram. Aqui cita algo bastante curioso, que com a rápida espalhação dos Godzillas Classe B, várias coisas foram criadas como religiões para citar o Godzilla como um deus, e assim canonizando nesse universo o nome Godzilla, ou o Deuszilla. Dia 17/11/2022. Após quase 7 anos da dominação de Godzilla ao planeta, todas as nações do mundo foram simplesmente exterminadas, junto com a humanidade. No dia 21/11/2022, Godzilla finalmente chegou a São Francisco, e com isso causando a destruição total da humanidade. E isso, meus amigos, foi como se acaba esse, digamos, final alternativo de Shin Godzilla. Literalmente uma criatura criada por desperdício e maus tratos da natureza causou a destruição e fim da própria humanidade. E pra mim o melhor de tudo isso é que isto aqui é uma versão tão alternativa e bizarra do Godzilla que de verdade se torna único pensar o que poderia acontecer se ele tivesse ganhado. Mas o que mais me entristece no meio de tudo isso é que eu queria muito poder ver mais de tudo isso, ver todo o processo antes da dominação mundial e tentar ver um pouco mais sobre esse nosso Kaiju roxo. Mas ao mesmo tempo que eu queria muito ver mais sobre isso, é isto também o que torna essa animação e o tópico de tudo isso aqui tão único. Pois o Godzilla, no final das contas, ele foi criado para isso, para representar o caos e a destruição da natureza contra os maus tratos da humanidade. E que nessa triste versão foi o caos e o motivo de sua própria ruína, que aqui de certa forma até mesmo o representam como um deus.
Não um Deus qualquer, mas sim um Deus que foi condenado a viver. Não porque ele quis e não por sua escolha, mas sim pelo mal da humanidade. E este foi o fim de mais um vídeo, minha gente. Lembrando que o canal oficial da animação, o Evanimas, eu vou estar deixando tudo aí na descrição que me ajudaram muito para fazer esse vídeo, que de verdade essa animação barra ARG de Analog Horror de Godzilla, para mim foi algo muito interessante e curioso que eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham gostado também. Pois eu pretendo sim trazer mais coisas envolvendo esse universo do nosso réptil kaiju preferido nos cinemas, mais aqui no canal. Então se nisso vocês puderem estar compartilhando e comentando sobre o que vocês também acharam desta obra, eu vou estar muito agradecido. E eu recomendo de verdade vocês também estarem dando uma chance e uma passada no canal do Evanimas, pois afinal, quem não curte um estilo de Analog Horror, pois essa também não foi a única animação ou ARG que ele tem sobre lá, e que sim, eu pretendo trazer mais coisas envolvendo o canal dele futuramente aqui no canal. Então, já deixando tudo isso bem claro, eu de verdade quero agradecer muito mais quem assistiu o vídeo até aqui. Se vocês puderem estar compartilhando para ajudar o meu trabalho e estarem comentando o que vocês acharam dessa obra, eu também estaria agradecendo 2 vezes mais. Lembrando que meu Twitter e meu Discord é esse que está aparecendo aí na tela, ou que eu sempre deixo aí na descrição. Então, se vocês quiserem me encontrar ou papear comigo para estar, sei lá, interagindo, eu também estarei agradecido. Então, é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.